Olá, pessoal. Olá, pessoal. Então, é uma aula extra, essa daqui é uma aula tira dúvidas, é uma espécie de monitoria. Eu resolvi fazer da seguinte forma. Eu abri aqui para gravação, vou fazer uma gravação do script todo, né, de todo o processo que a gente vai utilizar para nossas atividades, e depois eu abro um espaço para tirar dúvidas, dúvidas mais básicas, elementares, tá certo? Então, a minha intenção é fazer com que vocês entendam todo o procedimento, como vai ser, o procedimento geral, e depois comecem a estudar tirando dúvidas. Tirando dúvidas pode ser via WhatsApp, pode ser aqui no final dessa monitoria. Eu pretendo ficar 1 hora aqui nessa monitoria, e eu espero que depois a gravação também sirva para orientar cada passo de vocês aí, tá certo? Então, não se preocupe, eu vou fazer uma gravação de pelo menos uns 20 minutos, 15 minutos a 20 minutos, e depois eu disponibilizo a gravação para vocês. E a partir daí a gente abre para tirar dúvidas do geral. Bom, eu diria, primeira coisa, pega um caderno, coloque do lado e vamos tentar organizar a nossa atividade nessa direção aqui, porque eu vou cobrar de vocês, no primeiro momento, né, as próximas aulas, eu vou cobrar de vocês uma espécie de domínio nessa planilha, né? Depois que vocês fizerem 2, 3 vezes essa planilha, aí depois fica mental, né? Vocês começam a enxergar isso mentalmente, né? Mas essa primeira parte seria interessante se tivesse um roteirinho aí e vão anotando todas as informações que a gente vai preenchendo, vai completando, para ver se atende essa planilha, porque essa planilha é uma orientação mesmo, né? É uma espécie de receitinha do bolo. A gente vai tentar seguir exatamente nesse ritual aqui, para que vocês possam ter aquela ideia do todo e poder depois praticar e treinar em casa, com o seu computador. Aí você pode depois ir fazendo os exercícios, porque serão muitos exercícios que nós vamos fazer e vai seguir exatamente esse ritual aqui. Então, eu diria, vocês já têm a noção disso aqui, pega um caderno, vão anotando, inclusive eu já vou também deixando claro o que é que eu vou cobrar de vocês, e aí fica já meio que uma espécie de orientação, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que vocês devem realmente se preocuparem, né? Eu não estou aqui para dar um curso de RStudio, eu não estou aqui para dar um curso de programação, eu não estou aqui para dar um curso de macroeconomia. Eu estou aqui para tentar estimular em vocês uma espécie de incentivo, uma espécie de reflexão a respeito de como que a economia, eu posso praticar a economia. Como que eu posso, já que vocês, ao longo desses anos todos, vêm pedindo um curso mais prático? A econometria é a prática da economia, né? Então, o que nós vamos tentar fazer? Eu quero associar, né, aquilo que é matemático, aquilo que é estatístico, aquilo que é teoria econômica, aquilo que é conjuntura econômica, aquilo que é econometria, juntar isso tudo num pacote para que vocês entendam como que o economista trabalha. Eu quero que vocês entendam o resultado final das estimações. Pegue o modelo econométrico e saiba interpretar, né? Então, precisa fazer um esforço aqui para entender um pouquinho do software? Precisa. Precisa fazer um esforço para recuperar os cursos anteriores até a introdução à econometria? Precisa sim. Precisa ter uma noção de economia, micro e macroeconomia? Também, né? Então, juntar todos esses cacos aí que estão aí soltos pelo curso de vocês em uma única disciplina
e filtrar isso tudo para que vocês possam praticar o curso de economia. Então, o primeiro exercício que eu vou fazer, eu vou partir do mundo real. Vou pegar um paper lá do Banco Central e vou replicar esse paper com vocês. E o primeiro modelo que o paper coloca lá é o modelo de atividade econômica. Né? Para que eu possa trabalhar com modelo de atividade econômica, eu preciso do PIB, eu preciso do PIB real, eu preciso do hiato do produto, eu preciso da taxa de juros e eu preciso da necessidade de financiamento do setor público. Esse é o roteiro. Então, como é que essas variáveis estão relacionadas? Bom, obviamente, esse aqui é um curso de econometria. Eu vou dar um peso maior nas questões econométricas nesse primeiro momento de fundamentos, ou seja, as hipóteses, né, a estimação, a interpretação econométrica e a interpretação econômica. Né? Então, eu vou meio que dar um peso na parte econométrica. Agora, está sendo avaliado um conjunto de coisas aqui de vocês. Né? Está sendo avaliado o domínio que vocês têm com estatística, o domínio que vocês têm com o computador, o domínio que vocês têm de macroeconomia, o domínio que vocês têm de econometria. Tem várias coisas sendo avaliadas aqui. A disciplina de vocês, né? O estudo conceitual, o estudo prático, tudo isso é objeto aqui da minha avaliação. Né? Então, eu não vou me deter aqui, vocês podem se aprofundar na parte de software, se quiserem, eu acho que é até um estímulo fazendo, né? Mas eu vou me deter aqui aos resultados e eu diria econométricos e a relação com a conjuntura econômica, tá bom? Primeira coisa que eu acho importante aqui é o conteúdo que foi dado até a última aula, né? Aí depois eu volto e faço aquela revisão que for necessário para aqueles que estão em sala, tirar dúvidas, seja lá no começo do RStudio, seja lá na estatística descritiva, seja lá na parte de econométrica, seja lá nos pressupostos, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou organizar aqui, né, é definir aqui essa primeira parte, uma amostra de 2003 a 2020, 2003 a 2022, janeiro de 2003 a dezembro de 2022, é uma amostra muito grande. Mas o primeiro exercício sempre que vocês vão fazer em qualquer situação econométrica de vocês é sempre partir do geral para depois ir para os específicos, né? Então, nós vamos fazer um modelo bem descompromissado a respeito da amostra toda. No primeiro momento, é sempre o mais simples do que o mais complicado. Então, eu sempre vou partir, né, do geral para o específico e do mais simples para o complicado. Né? Simplicidade no começo e depois vai se complicando à medida que a gente vai tentando melhorar a robustez do modelo. Então, vamos lá. Eu coloquei para vocês 3 variáveis. Pessoal, essa parte aqui, né, não tem errada. É o script que a gente desenvolve e ele fica meio que no automático, no piloto automático de vocês aí. Então, se eu estou mandando a base de dados, já em TXT, tudo direitinho, olha, o roteiro é esse, o rotina é bem simples. Então, eu não preciso me preocupar, porque eu já peguei a base de dados lá no Shine, já transformei em PIB real, em Selic real, em necessidade de financiamento do setor público real. As 3 variáveis vêm num formato de TXT, e esse formato de TXT, vocês observam aqui, ó, né, do lado aqui, ó, que você tem, ó, as 3 bases aqui, ó, ela está bem assim, estruturada sem nenhuma datação, né? Então, ela tem a variável aqui e a linha aqui. Então, ele vai de 1 até 240 para todas as variáveis,
e pronto. Então, eu recebi a base de dados e agora eu vou transformar isso em série temporal. Então, essas três informações aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, TS, né? Então, eu vou pegar a Selic, que eu já chamei aqui, ó, a Selic real, foi quem eu chamei aqui, ó, e depois eu renomeio ela como Selic, ó, né? Então, ela vem lá de Selic TXT, chamo ela de Selic real, coloco ela aqui como série temporal e renomeio ela para Selic, né? Então, para ir simplificando mesmo. E aí aqui eu tenho, começando de 2003, janeiro, a 2022, dezembro. Então, veja que eu vou soltar essa série agora, aqui nesse lado aqui, ó, né, para que ela fique, ó, olha lá, né, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Então, beleza, tá ali a série, né? Aqui, o PIB, olha lá, também, ó, tá ali a série do PIB, ó, PIB, tá bonitinho. Então, aí eu venho para a necessidade de financiamento do setor público, também está lá. Então, ela está agora diferente do primeiro bloquinho aqui, ela está agora em tempo aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março. A primeira não estava, a primeira estava só em números aqui, ó, em matrizes, como se fosse um vetor, né? E aqui o número de linhas, ó. Agora não, ela está em série temporal, tá? Especificada em série temporal. Porque para mim facilita muito trabalhar em séries temporais. E agora eu juntei essas três bases de dados que eu busquei isoladamente em uma única matriz, né? Então, veja que ela ficou agora melhor organizada. Eu chamei agora de dados as três variáveis, ó. Dados é igual cbyte é igual. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês terem um pouquinho mais de visualização aí. Ó, então tem lá. Vou pegar aqui embaixo. Aqui, ó. Dados igual cbyte, PIB, Selic, necessidade de financiamento. Então, beleza. Trabalhei isso, olhei as três variáveis, são as três variáveis que eu vou trabalhar no meu modelo. Faço um gráfico aqui para verificar como que está a conexão dessas três variáveis, ou seja, à medida que uma está subindo, a outra está caindo, a outra também está subindo, depois elas caem aqui, ó, né? Caem aqui, aí depois uma continua subindo, aí ela tem uma queda aqui, as duas, ó. Então, essa relação é importante, até para que vocês mentalizem aí a trajetória das variáveis, né? Aí, bom, aqui eu peguei os dados brutos, né? Então, são dados coletados, brutos, deflacionados somente, mas a variável que nós vamos trabalhar não é PIB. A variável que nós vamos trabalhar é hiato, hiato do produto. Então, o hiato do produto a gente já mostrou para vocês. Podem fazer pelo filtro Rodrigo Prescott, que é esse filtro aqui. Então, eu chamei o pacote, né? A HP Filter é o pacote que calcula o hiato do produto, né? Chamei aqui o PIB HP, né, como sendo o objeto desse filtro que nós estamos fazendo com esses comandos. Aí vou executar aqui, vou chamar de hiato uma das colunas do... Veja que quando eu faço PIB HP, né, uma das colunas é ciclo. PIB HP, coluna ciclo. E aí, isso aqui eu vou chamar de hiato, né, de acordo com a metodologia utilizada pelo Banco Central, né? Então, o Banco Central usa esse mesmo processo. Então, a gente vai falar, olha, a variável vai ser esse componente cíclico que está sendo calculado. Aí faço um gráfico aqui para ter uma ideia de como que esse danado está. Olha lá, é aquele mesmo hiato que nós trabalhávamos em sala de aula. E agora eu transformo essa série em série temporal.
Pronto, tá lá. Agora ele ficou aqui, todo bonitinho, em série temporal. Para ter uma noção preliminar do PIB potencial, então, a gente pode também, olha aqui, ó, PIB potencial, os valores aqui em cima, né? E o hiato do produto, que é essa outra série aqui. Então, PIB potencial e o hiato do produto. Agora, vou fazer novamente uma adequação, igual eu fiz aqui em cima para uma matriz, vou fazer uma outra adequação aqui, ó, e vou chamar de IS1, SEBAID, hiato, FELIC e necessidade de financiamento do setor público. Então, aqui era PIB, FELIC e necessidade de financiamento. Eu simplesmente substituí, não chamo mais de dados, chamo de IS1, juntei aqui e substituí o PIB pelo hiato. Então, tranquilo isso aqui, executei aqui, mesma disposição, né? Mesma disposição que a gente tinha colocado lá no PIB, e seria essa a principal variável nossa. Então, veja lá, hiato, Selic e necessidade de financiamento do setor público. Aí, olhamos o gráfico. Olha lá, o gráfico está... Ó, agora, a variável dependente é o hiato, a variável explicativa 1 é Selic, a variável explicativa 2 é necessidade de financiamento do setor público. Então, está aqui o conjunto de variáveis que nós vamos utilizar para fazer nossa regressão. Aí, o que que a gente faz? Né? Eu vou pular essa parte aqui nessa primeira fase, e depois eu volto para explicar isso aqui, né? Que é a estatística descritiva. Né? A estatística descritiva que vem lá, ó, o valor mínimo, a média, ó, valor mínimo, a média, a mediana, o valor máximo, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para a variável PIB, para a variável hiato, para a variável Selic e para a variável necessidade de financiamento do setor público. Então, esse conjuntinho de informação também é o conjuntinho que a gente vai utilizar na segunda parte, depois que eu vou retornar aqui. Depois a gente faz o histograma, né? Chama o pacote do histograma, faz o histograma do hiato, da Selic e da necessidade, faz o teste de normalidade, né? O teste de normalidade que está aqui, ó. Depois faz o teste de QQ-plot, né? Que está aqui, ó. Teste de QQ-plot. E o teste estatístico de Shapiro-Wilk, né? Que está aqui, ó. Essa parte também é uma parte que a gente já fez diversas vezes, então é só manter o script de acordo com o que eu passei para vocês lá no script lá da nossa do nosso vídeo, certo? Então tá aqui, ó, o script completo aqui. O script, depois vocês dão pause aí no vídeo, ó, script completo da estatística descritiva, né? E depois os testes. Então, aqui não tem errado também. Manter o script igualzinho e rodar. Depois vem a taxa de crescimento. Observe que lá no vídeo eu faço diversas taxas de crescimento. Aqui eu só usei a programação, ó, né? Taxa de crescimento do hiato, taxa de crescimento da Selic, taxa de crescimento da necessidade de financiamento do setor público. Então, tem aqui o número de observações e a regrinha. Também pode dar uma pausa depois, né? E providenciar taxa de crescimento de cada variável. Aqui tem a taxa de crescimento linear, aqui embaixo tem a taxa de crescimento geométrica, né? Aquela que cresce linearmente e aquela que cresce geometricamente. Bom, aí vem o objeto da aula. O objeto da aula é esse modelinho aqui, modelo IS. Só para retomar, a variável IS, a variável hiato, desculpe, a variável hiato, a variável Selic e a variável necessidade de financiamento do setor público. Observe que toda vez que eu faço isso, ó, eu já apresento ela graficamente aqui, ó. Então, tem aqui a taxa de juros Selic, aqui o hiato do produto e aqui a necessidade de financiamento do setor público. As três variáveis que farão parte do nosso objeto de trabalho. Bom, feito isso, o que eu fiz? Eu juntei agora,
né, e chamei aqui as 3 variáveis, né, para definição do conceito, chamei de IS, né? Vou chamar aqui de IS um conjunto de dados. Isso aqui eu posso ficar transitando em qualquer nome, vocês também podem colocar qualquer nome aí, né? Então, vamos lá, faço aqui as 3 variáveis que vão fazer parte do meu modelo, hiato do produto, Selic, necessidade de financiamento do setor público, faço o gráfico, que foi esse que nós acabamos de fazer, né? Olha aí, agora as 3 juntos em uma única matriz, e agora, sim, aqui está a regressão, né? Essa regressão aqui é a regressão linear, todas no tempo contemporâneo. Significa, o hiato de hoje é a função da Selic de hoje, necessidade de financiamento do setor público de hoje, certo? Então, assim é feito o modelo básico, modelo de partida, modelo inicial, né? Então, a gente vai admitir a hipótese que o hiato é função da Selic e da necessidade de financiamento do setor público. Então, rodei isso aqui, ó, né? Ele roda e guarda isso aqui. Aí eu quero ver, né? Eu vou chamar o pacote lm-test e vou ver os coeficientes. Olha o coeficiente aqui, ó. Né? Então, o coeficiente está aqui, ó. Então, qual a primeira coisa que a gente deve fazer? A gente deve pegar esse coeficiente e já guardar aqui, ó. Eu posso aqui, ó, mostrar para vocês. Deixa eu só ampliar a tela aqui para vocês verem, né? Para vocês darem uma olhada aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Vocês podem ampliar aqui. Pronto. Agora, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado da regressão que está aqui na nossa plataforma e vou fazer exatamente o que estava pedindo para vocês. Ó. Vocês vão escrever lá, hiato é igual, beta zero, né? O valor que está lá, 70.005,19. Mais ou menos? Menos. 18.120,47 é taxa de juros no tempo T. Então, observe, tempo T. Mais 0,4065 é necessidade de financiamento do setor público. E aqui embaixo, né, veja, essa é a forma. Depois eu escrevo o quê? Agora, então, aqui não pode ter errado, pessoal. Ó. Já na hora que eu estimar o modelo, eu já escrevo isso aqui. Coloco lá. O hiato do produto é igual beta 0, beta 1, R, beta 2, necessidade de financiamento. Então, se não tiver nada disso aqui, HT é 70.005 milhões. Se tiver taxa de juros, mantendo constante isso aqui, a taxa de juros impacta o hiato do produto de forma negativa. Cada vez que a taxa de juros aumenta, o hiato do produto diminui. Certo? Então, diminui em quê? 18 milhões, 120 milhões. Né? Esse período aqui é o período de 2003 a 2022. Né? Então, esse é o período completo. E depois, mantendo as demais constantes, cada vez que a necessidade de financiamento do setor público aumenta em uma unidade, aqui o hiato do produto aumenta em 0,40, ou seja, aqui seria como se eu estivesse colocando isso aqui, ó, essa vírgula aqui. Então, se eu tenho aqui 70 bilhões, 0,05 bilhões, 190 mil, então aqui eu tenho 40 mil. Então, a necessidade de financiamento do setor público aumenta em uma unidade, eu aumento o hiato do produto em 40 mil. Né? Ou seja, 40, veja bem, 70 bilhões, 0,05 milhões, 190 mil. Tá certo? Então, 40 mil. Né?
Então, essa é a interpretação primeira desse modelo. Primeira coisa que a gente vai olhar é exatamente esse parâmetro estimado, certo? Aí voltamos aqui, vamos voltar aqui para a estimação, né? Aí voltemos aqui para a estimação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Aí o que está faltando agora? Está faltando completar aquilo ali, que é essa parte aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui em cima, ó. Vocês vão escrever exatamente isso que eu escrevi aqui. Agora, o que está faltando aqui? Está faltando colocar o teste estatístico, né? Olha o teste estatístico aqui, ó. Então, eu calculei o coeficiente, né? Olha lá. Coeficiente. Ele sai aqui direitinho. Agora, vamos para o teste estatístico. Está lá. Olha lá. Então, o teste estatístico está ali. O valor T, né? O valor T que está nessa coluninha aqui, ó. Então, vai ser exatamente isso aqui, ó. 4,41 menos 6,15, 8,84. Pronto. Esse é o primeiro resultado que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, modelo estimado. Eu vou escrever ele aqui, ó, certo? Então, aqui eu vou escrever exatamente, ó, HT é igual 70.005,19 mais, ou não, que é menos, né? Menos, olha lá, 18.120,47 R mais 0,40, né? 0,40 ou 40 milhões, 40 mil, né? Aqui, necessidade de financiamento do setor público. Pronto. Aí embaixo aqui embaixo agora, eu coloco exatamente o T de student. T de student, que é exatamente aquele valor que está ali, que saiu no coeficiente ali, ó. 4,41, 4,41 menos 6,15 mais 8,84. Pronto. Entre parênteses, sempre. Nem precisa colocar esse mais aqui, só coloca assim, 8,84. Pronto. Esse é o primeiro resultado que vocês devem escrever aí, ó. Então, isso aqui, ó, não pode ter dúvida, né? Porque essa parte aqui, até destacar aqui de vermelho, porque esse resultado aqui é o resultado que eu estou cobrando de vocês. Então, você sai da onde isso aqui? Sai exatamente daqui, ó. Olha aqui, ó. 70, 18, que é a Selic, e 0,40, que é a necessidade de financiamento do setor público. O erro padrão, o valor de student e a teoria e a probabilidade da gente aceitar que esse parâmetro aqui é igual a zero. Então, só isso aqui já me dá muita informação importante, certo? Então, não tem errada. Bom, agora vamos partir para o outro lado, vamos partir para o coeficiente de determinação. Aonde eu consigo? Aqui, quando eu estimo summary, ó. Quando eu estimar summary aqui, o resultado já vai sair aqui, ó. Esse aqui, o summary, significa o resultado completo da regressão. Aquela parte dos coeficientes que a gente tinha acabado de ver, mais informações sobre o resíduo, mais a formulação teórica, como que eu estou estimando esse modelo, e aqui embaixo uma análise estatística dos resíduos, ó, né?
onde a gente tem aqui, completar a nossa planilha com coeficiente de determinação, que está aqui, ó, 0,2532, e a estatística de F, que está aqui, ó. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e colocar. Olha lá. 0,2532, ó. 0,2532. Pronto, está aqui. Esse é o coeficiente de determinação. Estatística de F. Olha lá. 40,19. Qual é a probabilidade de aceitar isso aqui é igual a zero? Está aqui, ó. Olha lá a probabilidade, ó. Está aqui, ó. 0,00. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e completo. 0,00. Então, a probabilidade de aceitar, né, que esse parâmetro aqui seja igual a zero é zero. Né? Então, aqui eu estou provando que o modelo existe ou não existe. Né? Aqui eu tenho o coeficiente de determinação, que é o grau de ajuste, e aqui eu tenho o teste de existência do modelo. Existe ou não existe. Então, qual a probabilidade de que não exista o modelo? É zero. Por quê? Porque eu estou admitindo, por hipótese, que os parâmetros beta 1 e beta 2 são iguais a zero em conjunto. Né? Então, o teste de F é um teste conjunto do beta 1 e beta 2. Quando beta 1 e beta 2 forem iguais a zero, o modelo não existe, porque a variável não vai existir. E quando ele for diferente de zero, o modelo existe. Então, o que eu estou comprovando aqui? Que existe uma probabilidade zero de que os parâmetros 18,120 é igual a zero, de que 0,40,652 é igual a zero. Então, eu estou falando aqui que existe um modelo. Certo? Então, essa é a interpretação aqui. Então, nada de errado, nada de difícil. Então, aqui nós completamos a primeira parte. Bom, até aqui, tranquilo. Por quê? Porque eu estou aqui só fazendo a estimação do modelo e ainda não estou fazendo nenhuma reflexão sobre a robustez do modelo. Esse conjuntinho aqui, ó, esse conjuntinho aqui de informação é o mesmo conjunto de informação que está aqui, ó. É o mesmo, é a mesma coisa, ó. Pode observar. Só que tem um detalhe. Aqui eu tenho um pacote chamado modelo linear. Aqui eu tenho um pacote chamado modelo dinâmico. Por que eu preciso desse modelo dinâmico? Eu já estou apresentando para vocês antecipadamente, para que vocês saibam que lá na frente vocês poderão ter que defasar as variáveis. O que é defasar as variáveis? É você dizer que o hiato pode ser função de taxa de juros no tempo t e taxa de juros no tempo t menos 1. Então, se eu tenho aqui que a taxa de juros pode ser função de t menos 1 e função de t, no tempo t, então eu vou precisar de defasar. É isso que eu estou falando aqui. O lag que eu estou falando, que sai ali escrito, ali, ó, lag de Selic, ó, certo? Quantas defasagens eu vou precisar para impactar aqui. O lag da necessidade de financiamento do setor público, mesma coisa. Quanto é que eu vou defasar aqui para poder impactar aqui? Então, aqui, como eu estou fazendo aqui, para ficar igual o de cima, simplesmente para checar, né, um bloquinho com outro bloquinho, então eu coloquei zero aqui para ficar igual ao de cima, até para ver se os resultados vão ser os mesmos. Né? Então, eu chamo o pacote, o DIN, né, faço esse comando aí, e estimo. Estou até chamando de IS2 para poder diferenciar desse daqui. Olha lá, IS2. Aí eu coloco o hiato, igual está aqui, é função da defasagem, ó, lag, mas como eu não vou pôr defasagem aqui no primeiro momento, eu coloquei zero, então lag zero. Mas se eu quiser já colocar lag 1, se eu precisar, aí eu já coloco lag 1 ali. Então, lag zero, lag zero. Então, vamos lá. O resultado deve ser o mesmo que está aqui, ó. Olha lá, 70,005, 70,005. 18,120, 18,120. 0,40,52, 65, 0,40,65. Então, agora, se eu fizer aqui, ó, preste bem atenção, se eu fizer aqui 1
e fizer aqui 1, ou seja, eu estou dizendo aqui que essa variável aqui impacta, ontem impacta hoje. Ontem impacta hoje. Então, aí pode ver que o resultado vai ser outro. Olha lá, quer ver? Olha lá, já mudou. 70, 76. 18, já foi para 19. 0,40, 65, já foi para 0,42, 0,7. Então, aqui eu já mudei o modelo. O modelo agora ficou explicado assim. HT, aqui, ó. HT é igual a quem? A taxa de juros T menos 1 e necessidade de financiamento do setor público T menos 1. Então, estou falando só que, nesse caso, né, ontem impacta hoje o hiato. Então, é aqui que eu vou fazer esse jogo de dinâmico, ou seja, de defasagem, para que eu possa melhorar a qualidade do meu modelo. Bom, aí aqui também, vou voltar aqui para 0, só para efeito de compatibilizar com vocês, porque provavelmente o script de vocês já está no 0, né? Então, e agora eu vou fazer o quê? Toda vez que eu rodo a regressão, do jeito que está aqui, sai o resultado da regressão, esse pacote, ou qualquer outro pacote econométrico, ele já calcula o resíduo do modelo, né? E o resíduo do modelo vai ser o objeto dos nossos testes econométricos. Então, o resíduo do modelo me permitirá dizer se eu estou com o modelo certo ou com o modelo ruim, né? Então, aí eu vou começar a fazer uma análise do resíduo. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Resíduo. Então, eu vou colocar esse resíduo aqui, ó lá, tá vendo? Ele recupera. Esse comando aqui, ó, ele recupera o resíduo que eu estimei nesse modelo aqui, né? O resíduo é o quê? Aquele gráfico que a gente faz assim, ó, coloca os pontos aqui e a regressão assim. A diferença entre o estimado, que é isso aqui, e o observado, ó, y estimado, é o que a gente chama de resíduo. Então, todos os resíduos que nós temos no nosso modelo estão aí, ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Resíduo, ó. Olha ele aqui. Todos os resíduos, ó. Todos os resíduos. A observação menos o estimado vai dar esse resíduo aqui, ó. E aí eu vou colocar esse resíduo numa série temporal, do jeito que saiu aqui, e vou começar a verificar o que esse resíduo tem de informação para a gente, porque olha lá como é que ele vai ficar graficamente, ó. Esse aqui é o gráfico do resíduo. Parece um pouco com o gráfico do hiato do produto. Por quê? Pode ser que está causando problema é o próprio hiato, que é uma variável muito instável, né? Então, a gente já tem aqui que o resíduo se comporta identicamente ao hiato. E aí a gente faz um gráfico, só para ter uma ideia, né? Olha lá, como é que a gente faz. Vou até diminuir esse. Olha lá, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu não vou colocar outra cor aqui, não. Ó, vou colocar cor igual, vou colocar aqui uma red. Pronto. Ver se ele vai ficar legal. Vou colocar aqui um pouquinho mais de espesso. Então, essa linha 0 é a média dos resíduos e como que os resíduos estão em torno dessa linha 0. É isso que está sendo apresentado aí. Isso já é uma pista de que alguma coisa não está legal, porque ele deveria ficar completamente aleatório, não poderia ter concentração num canto e não poderia se dispersar tanto, né? De qualquer forma, a linha dele é mais, talvez, explicativa. Olha, pode ver que ele dá uma dispersada aqui, ó, né? Sai muito de 0, então isso aqui é uma pista ruim para o modelo. Bom, como é que eu tenho certeza se eu estou trabalhando com um modelo bom? Então, agora a gente vai fazer os testes estatísticos do resíduo da regressão. Teste estatístico do resíduo da regressão
é que me qualifica quem? Me qualifica o modelo, os parâmetros que eu estou estimando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou até colocar aqui em garrafais, o histograma, certo? E a curva do histograma. Então, olha lá. Né? Então, esse aqui é o histograma do resíduo, e aqui é a distribuição que deveria ser normal. Né? Ela até dá uma concentração aqui, estatisticamente, parece que ele tem comportamento de distribuição normal. Então, o que, que a gente pode fazer? Né? Também dá uma olhada no gráfico do que é plot. Olha lá. O que é plot já distancia mais. Ó. Ele deveria estar passando todos esses pontos observados aqui. Ó. Ele deveria estar passando em cima dessa linha vermelha aqui. Ó. E aí ele ficou meio disperso. E aí o que, que eu tenho que fazer? Né? Vou fazer o teste estatístico. Para o teste de normalidade, que é esse aqui, eu vou lá e faço o teste de Jarque-Bell. Olha lá. O parâmetro e o valor da probabilidade. Esse valor aqui é que vocês vão colocar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Normalidade, ó. Então, aqui vocês vão fazer o seguinte, vão pegar lá, ó, 20,34, colocar aqui, ó, 20,34, e qual é a probabilidade de aceitar? Ó? 0,00, né? Então, aqui é que vocês vão colocar 0,00. Pronto, fechado. Qual é a probabilidade de aceitar que essa distribuição seja uma distribuição normal? 0. É isso que está sendo dito aí, ó. Né? Então, o resultado está ali, ó. Teste de normalidade, né? Para que ele seja normal, ele tem que aceitar a hipótese nula. Como ele está rejeitando a hipótese nula, então, qual a probabilidade de aceitar a hipótese nula? 0. Então, esse valor aqui está muito longe da distribuição de normalidade. Então, eu já tenho aqui que esse histograma aqui, apesar de estar parecendo que é uma distribuição normal, estatisticamente ele não passa. Né? Mesma coisa a gente faz para quem? A gente faz para o teste de Shapiro-Wilk, que é esse aqui. Ó. Olha lá. Shapiro-Wilk. Só que o Shapiro-Wilk, eu nem cobrei aqui na planilha, né? Mais cedo ou mais tarde eu vou cobrar, para colocar aqui, ó, Shapiro-Wilk. Eu poderia colocar aqui, ó, uma linha aqui, escrever Shapiro-Wilk e ver a probabilidade dele. Né? Posso até fazer isso, ó. Shapiro-Wilk, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, SW, probe, né? Igual, aí o que, que eu faço? Eu pego o valor aqui, ó. A estatística 0,94, a estatística 0,94 e a probabilidade 0,0. Olha aqui, ó, probabilidade 0. Também rejeita a hipótese nula. Né? Então, as duas estatísticas de normalidade, ele está rejeitando a normalidade daquele resíduo, o que é uma péssima notícia para o nosso modelo. Eu precisaria aceitar que o modelo tenha distribuição normal. Então, aqui a gente já está meio que completando aqui. Bom, aí vem os testes de pressupostos. Os testes de pressuposto, o primeiro teste de pressuposto é aquele que eu sugeri para vocês, que era o teste de Goldfeld-Quandt. Né, tá, já mandei o vídeo, mandei a minutagem para vocês, tem no capítulo lá de heterossedacidade, do livro do Gujarat, tem isso aqui, o material que eu tenho lá no blog da Sala de Ações tem isso aqui para vocês estudarem. Mas aqui, por enquanto, eu estou aqui preocupado em apontar para vocês a direção que vocês devem tomar na hora de estudar. Então, a estatística de Goldfeld quanto está aqui, ó, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, para preencher essa planilha exatamente com a estatística de Goldfeld quanto. Olha lá. Onde é que está essa estatística? Olha ela aqui, ó. 4,74.
Então, eu vou colocar aqui, ó, 4,74, né? E qual é a probabilidade de aceitar que isso aqui é igual a zero? 0,00, como está mostrado aqui, ó. Aqui, ó. 0,00. Está mostrado aqui. Então, a primeira estatística de Goldfeld-Quandt está recusando a hipótese nula. A segunda estatística, vamos lá. Eu vou dar aqui, ó. Segunda estatística, BP teste, ó. Olha lá. Então, agora, uma coisa. Vou pegar aqui, ó, 1,64, 0,44. Esse teste aqui, ó, esse teste aqui já deu presença de homocedacidade, ó. 1,64, né? 12, 0,44. Né? Pode até colocar duas casas decimais aqui, não tem problema não. 0,44, ó. Então, existe 44% de probabilidade de aceitar a hipótese nula. Então, se tem hipótese nula, você tem homocedacidade aqui. Então, essa estatística aqui, ó, deu homocedástico, certo? Agora, vamos lá para o teste de Wright, né? Teste de Wright. Aí, para o teste de Wright, vocês vão chamar esse pacote aqui e tá lá o teste de Wright, ó. O teste de Wright, olha lá, deu o quê? 2,71, ó, 2,71, 2,71, e a probabilidade 0,25. 0,25 de probabilidade. O que também é uma boa informação. Por quê? Porque aqui está mostrando para a gente que eu tenho 25% de probabilidade de aceitar a hipótese nula. A hipótese nula é homocedacidade. Olha aqui, ó. Hipótese nula, homocedacidade do resíduo. Hipótese alternativa, heterocedacidade. Existe 25% de probabilidade de aceitar a hipótese nula. Então, ele é homocedástico. Certo? Então, eu tenho duas informações aqui que me garantem uma homocedacidade do ponto de vista estatístico e uma que é heterocedástico. Certo? Então, cada teste desse, como eu tenho contradição de testes aqui, eu já fiquei desconfiado. Por quê? Porque eu tenho dois que estão dando homocedacidade e um que está dando heterocedacidade. Então, isso aqui é contradição estatística, é uma preocupação para a gente. Bom, aí vamos para o teste de Derby-Watts, que é o teste de autocorrelação. Né? O teste de autocorrelação, também, olha lá, né? Sai aqui o valor do DW, coloca aqui, ó, 0,07, e a probabilidade 0,00. Então, existe 0% de probabilidade de aceitar a hipótese nula. A hipótese nula é que você tem não autocorrelação residual. Né? A hipótese alternativa é que você tem autocorrelação residual. Então, esse caso aqui, eu estou com problema. Né? Aqui eu tenho realmente um probleminha para resolver. Né? Por quê? Porque eu tenho autocorrelação residual aqui no meu modelo. Né? Então, aqui eu vou até pintar aqui de vermelho. Né? Olha lá. Bom, autocorrelação em um outro teste estatístico. Está aqui, ó. Olha aqui. Ó. Olha lá. Preuss-Godfrey. 226 e 0. Então, vamos colocar aqui, ó. 226. Agora aqui está com quantas casas? Deixa eu ver aqui. Não, coloquei com 2. Eu vou colocar com 4 aqui, ó. 4. Aqui, ó. Do jeito que está pedindo lá na planilha. Olha aqui a planilha, ó. Estou pedindo por 4, ó. Tá vendo? LM4. Então, aqui eu tenho 226,55. A probabilidade 0,00. Então, mais uma vez, um problema aqui, porque eu tenho alguma pista, alguma informação de que o modelo é autocorrelacionado. Então, tem zero de probabilidade de aceitar a hipótese nula. E, por fim, para completar o teste de autocorrelação residual, eu tenho o teste de Arch.
E também vou colocar com 4 variáveis, ó. 4 defasagens, né? Então, qual é o resultado? 216,96. Com quantos por cento? 0,00. Está aqui, ó. Probabilidade aqui, ó. 0,00 e 216 o teste aqui quadrado. Então, mais uma vez, um probleminha aqui, ó. Tem que pintar isso aqui de vermelho, porque isso aqui é risco, né? Bom, aqui também eu tenho risco. Aqui eu tenho risco. Aqui eu tenho risco. E aqui, ó, aqui eu tenho muito baixo, né? Eu vou colocar aqui um azulzinho aqui, ó, porque o grau de ajuste desse modelo está muito baixo. 0,25 seria muito baixo. Qual que seria o grau de ajuste bom? 0,80, 0,99, 0,90. Esse seria o melhor grau de ajuste. Menor o resíduo. Quanto tá baixo, tem um resíduo muito alto. Bom, e tá faltando agora o teste de Box-Pierce, que é esse aqui, ó. O teste de Box-Pierce. Agora aqui eu estou colocando em 12 defasagens. Certo? Deixa eu colocar aqui. Box-Pierce. Olha ele aqui, ó. 12 defasagens. Então, o que eu tenho aqui? Mais um probleminha. Olha lá. 971,88, probabilidade 0,00. Caramba, estou com um problema sério nesse modelo, né? Por quê? Porque eu estou tendo vários resultados econométricos ruins, ó. Somente 2 positivos, o resto negativo, né? E um aqui, um problema. Esse aqui deu positivo, esse aqui deu bom. Esse aqui eu posso pintar de amarelinho. Esse daqui, tudo baixo. Esse aqui poderia até ser vermelho, porque está muito baixo. Ok? Pronto. Esse é o objetivo principal da nossa aula, né? Ou seja, a gente precisa entender que tipo de modelo eu estou estimando. Se esse modelo que eu estou estimando aqui, né, ele tem alguma importância para a gente, né? Ou seja, o parâmetro que eu estou estimando está bacana, está ruim, está legal? Como é que está esse parâmetro? Então, aqui pelas informações dadas pela planilha, eu admito a hipótese que eu tenho que ajustar esse modelo até ficar robusto, porque o parâmetro que foi estimado não pode ser utilizado com confiança. Por quê? Porque ele não passa nos testes estatísticos, nem de autocorrelação, nem de heterocidacidade e nem de normalidade. Então, ele é um modelo que está aqui, estatisticamente aqui, ó, o parâmetro está bacana. Por quê? Porque 4,41 para a estatística de T, está ótimo, né? Aqui, ó, 6,15 está ótimo. Por quê? É maior do que 1,96. Olha aqui, ó, tá ótimo aqui, ó. Todos eles bons, né? Agora, quando eu vou para o modelo econométrico, não. Não está respeitando aquele pressuposto, aquela propriedade estatística desejável de Gauss-Markov, ou seja, que o parâmetro ele é não viesado e é eficiente, né? Ou seja, um parâmetro linear que deve ser não viesado, né? E tem que ter eficiência, variância mínima, né? Então, aqui não está respeitando. Bom, agora a parte econômica, né, que eu sugeri para vocês fazerem aí um exercício de interpretação. Bom, vamos supor, admitindo que isso aqui estivesse correto, então eu teria aqui o efeito marginal aqui, ó, seria exatamente o parâmetro, né? O efeito marginal é exatamente o parâmetro. Menos 18, não, 18.120,47. 18.120,47. Né? Aqui é o efeito marginal, né? Para a variável 1 e o efeito marginal para a variável 2, que é quanto? 0,40. A rigor, né? A rigor não é 0,40, é 0,400.
Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 0,406,52. Então, aqui seria esse aqui, ó. 0,406,52. Esses são, né, os efeitos marginais. O que significa o efeito marginal? Para cada variação em uma unidade de x1, eu tenho um resultado em y 18,120. Para cada variação em uma unidade monetária em x2, eu tenho uma variação em y em 0,40. O que significa? Para cada R$ 1 de aumento do gasto, da necessidade de financiamento do setor público, eu tenho 40 centavos de aumento do hiato. Né? Isso que é o efeito marginal. E a elasticidade é nada mais, nada menos que pegar isso aqui e multiplicar pela razão da média de x com a média de y. Quem é a média de x? Eu já tinha calculado lá, ó. A média do hiato, ó. E tinha calculado aqui, ó. Que eu posso calcular de novo. Mas eu já tinha calculado aqui na estatística descritiva. Aqui tá. Aqui. E tá aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. O hiato. Média. Olha lá a média. Olha lá, a média é 0. Né? Mediana, 10,818. Né? Média é 0. E a Selic, ó. Calculando aqui, ó. Média, 4,76. Né? Mediana, 4,43. Né? Então, essas duas medidas aqui vão ser esse valor aqui, ó. Veja que aqui eu vou pegar a variável, ó, variável x, que é a variável explicativa, no caso aqui é Selic, com a variável y, que é, o hiato. É esse hiato que a gente calculou aqui, ó. Aqui, ó, hiato, né? Bom, esse seria o resultado se eu tivesse um modelo robusto. Mas eu não tenho. Por quê? Todos os testes econométricos estão ruins. Então, aí é onde começa o trabalho do econometrista. Né? O econometrista vai começar a fazer a atividade exatamente aqui, aonde a gente vai perseguir o melhor modelo econométrico, certo? Ou seja, aquele que tem parâmetros bem estimados para que eu possa fazer a análise econômica do modelo. Né? Então, eu preciso me concentrar nisso. O que é que eu quero? Eu quero estimar o modelo, né? Para tomar decisões de simular, de prever, de interpretar a economia, o melhor modelo possível estimado. Então, como esse aqui não é o melhor modelo estimado, então eu tenho que corrigir os problemas aqui. Primeiro, corrigir os problemas de heterocedacidade. Segundo, corrigir os problemas de autocorrelação. Terceiro, corrigir os problemas de normalidade. Então, tudo isso a gente vai ter que fazer, né, mas na segunda parte do trabalho. A primeira parte é vocês me apontarem exatamente esses problemas agora, por exemplo, na última aula, eu pedi para vocês fazerem janelas, né? Digamos, uma janela aqui menor. Por quê? Porque eu estou interessado em analisar exatamente esse caso aqui, ó. Ó, ó. Eu quero examinar exatamente esse caso aqui, ó. Né? Cada período, cada janela de política econômica, eu tenho um comportamento diferente do hiato. Ó. Aqui eu tenho um comportamento, aqui eu tenho um comportamento, aqui eu tenho um comportamento. Então, o que eu vou fazer?
eu vou ajustar um modelo para cada janela dessa. Vocês podem fazer isso. Todos vocês podem fazer isso. Por quê? E eu já dei a dica, porque eu só crio a janela. Agora, ó, a janela está aqui, ó. Então, eu quero fazer agora a regressão para essa primeira parte aqui. Então, eu vou lá, estratifico a minha janela. Olha lá. A base de dados, pode ver que ela vai... Deixa eu abrir aqui, para vocês verem. Ó. Olha lá. Começa em janeiro e termina em dezembro, janeiro de 2003 e termina em dezembro de 2010. Então, essa amostra aqui é quem vai agora ser utilizada para fazer a regressão, né, completa. Ó. O PIB, depois vem o hiato, depois vem o Selic, depois vem a necessidade de financiamento do setor público, depois vem a IS. Veja que agora eu estou com uma amostra, ó, que vai de 2003 a 2010, dezembro de 2010. Então, essa amostra é diferente da anterior. Então, quando eu fizer a regressão aqui, agora, para o período mais condensado, então eu vou fazer aqui, ó, olha lá. Ó, vou fazer a regressão de novo. Ó. Olha aqui. Vou fazer a regressão. Veja que o coeficiente vai ser diferente. Né? Olha lá. Olha lá como que mudou. Tá vendo? Ó, período de 2003 e 2010 tem coeficiente diferente. Ó. Né? Agora você vai fazer o quê? Vai tentar interpretar isso aqui de uma forma mais razoável, porque você vai diminuir o tamanho da amostra e vai modelar de acordo com aquela janela. Então, vai ter testes diferentes. Olha aqui, ó. Coeficientes, ó. Olha lá, os coeficientes diferentes. Os testes, a estatística de T aqui, já teve um aqui, ó, que já aceitou a hipótese nula, fez o 2.662 é igual a zero. Aí depois tem, vamos ver o R2, vamos ver se o R2 melhorou. Ó, o R2 não melhorou muito não, 0,25. A estatística de F continua razoável, existe o modelo, mas o grau de ajuste é muito fraco. Ó, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Aplicar tudo de novo aqui, ó, os resíduos. Observar o resíduo, ó. Olha lá, resíduo agora, olha lá como é que é o comportamento do resíduo. Né? Fazer o teste do resíduo, verificar o histograma, ó, verificar se tem distribuição normal, repetir tudo que a gente fez para a janela 2003, 2010, agora para 2003. Desculpa, repetir tudo que a gente fez para a janela 2003 a 2022, agora fazer para 2003 a 2010. Então, também não tem errado aqui, ó. Né? É só copiar e colar aquilo que foi feito lá e trocar a janela. Né? Agora, os testes, novamente, todos devem ser feitos. Ó. Olha lá. Agora, a gente vai ter, por exemplo, aqui, ó, teste de Goldfeld Quant. Ó. Existe 21% de probabilidade de aceitar a hipótese nula. Observe que agora ele aceitou que o modelo é homocedástico. Só que o teste BP já inverteu. Ó. Não aceitou. Né? E aí é que é o trabalho do econometrista. Né? Ó, o teste de White também não aceitou. Né? Teste Derby-Watson não resolveu muita coisa, olha lá. Né? O teste Arch também não resolveu nada. Né? O teste de Box-Pierce também não resolveu nada. Então, mesmo eu trabalhando 2003 a 2022, entre 2003 a 2010, nós tivemos um problema também. Aí nós vamos fazer de novo para outra janela, 2011 a 2016. Olha lá. Fazendo diferente agora. Vamos pegar agora a segunda fase aqui. Ó. Olha lá, 2011. Ó, começa em janeiro de 2011 e vai até... aqui, deixa eu ver aqui. Aqui vai até mais de 2016, que é o período aí do governo Dilma, né?
Então, olha lá, pega o hiato, pega a Selic, pega a necessidade de financiamento, junta tudo isso num pacote só, observe os comportamentos aqui, ó, como que é maluco, ó, né? Então tem muita coisa aqui que a gente precisa examinar, faz a estatística descritiva e depois faz a regressão. Vou fazer aqui a regressão só para vocês verem aí, né? Ó, 0, 0. Só para... Peraí. Não, hiato eu não vou fazer 2, não. Vou fazer só Selic e o produto, ó. Selic, a necessidade de financiamento do setor público no tempo 0. Ok? Bom, aí, olha lá, executamos. O modelo agora é outro modelo. Olha o parâmetro como mudou. Ó, já tem outro intercepto. Lembre-se como que era o intercepto do primeiro modelo? Ó, o parâmetro da Selic, ó, que era 18 bilhões 120 milhões, ali é 4 bilhões 0,72 milhões, né? E 0,48 aqui, ó. Estou aqui um pouquinho, né? Então, vamos para fazer os testes tudo de novo, ó. Vai lá, pega a planilha e faz novamente para essa janela aqui, ó. Né? Olha lá como é que ficou. Então, aqui piorou a situação. Agora você está aceitando a hipótese nula, ó. Né? Ó. Então, novamente, o modelo não está legal de novo. Aí vamos lá ver o R2, como é que está. O R2, ó, baixou, 0,14, estatística de F. Aí depois tem os resíduos. Ó, pode ver que eu estou repetindo, ó. As mesmas coisas que eu fiz para 2023, 2022, eu estou fazendo para 2011 e 2016. Mesma coisa. Ó, ó. Curva, teste de QQ-plot, teste de Jarque-Bera, o teste de Shapiro-Wilk, ó. Shapiro-Wilk e o Jarque-Bera aqui aceitaram a hipótese nula. Então, aqui eles estão acusando normalidade. Ó. Tá vendo? Aí, aqui tem o teste de Goldfeld. Vamos ver aqui. 9. Então, aqui eu vou colocar 9. Vou colocar 10, né? Aí, eu vou fazer aqui, ó. Ó, teste. 14. Probabilidade 0. Então, ó, heterocidástico. Aqui, 23. Probabilidade 0. Heterocidástico. Right. 16. Probabilidade 0. Ó, heterocidástico. Então, também estou com problema aqui, ó. Teste de Turbo-Watson. 0,03. Probabilidade 0. Teste de Breusch-Godfrey. Olha lá. 62, probabilidade 0. Teste de Arch. Aqui vou fazer com 4, pessoal. 4. Certo? Para guardar aqui a solicitação da planilha que eu pedi em 4. Certo? O teste Arch em 4 também. Mas todos eles com problema. Né? Aqui, o teste Box-Pierce. Olha lá. 0 também. E aí vamos para a janela. Ó, a última janela. Fazer novamente só com a variável Selic. E a Selic no tempo 0. E necessidade de financiamento no tempo 0. Beleza? Então, vamos lá. E vamos ver como é que ficou o coeficiente aqui. E, olha lá. Olha como é que ficou. Certo? Coeficiente e os testes. Olha aqui, ó. Certo? E o summary. Olha lá. 0,41. Melhorou aqui o summary. Mas continua o F aí. O F tá bom, porque ele está aceitando o modelo. O 0,41 melhorou, mas ainda está baixo. Né? Então, esse
o objetivo dessa primeira parte. Não tem segredo, né? Aquele script que eu mandei para vocês, né, com a primeira parte aqui, ó, que vai daqui até a estimação, só não coloquei as estatísticas lá, porque eu vou admitir que vocês já fizeram no primeiro exercício, também não coloquei isso aqui, mas aqui eu já coloquei, ó. Então, essa é a revisão, e apontando para vocês aquilo que vai ser, de certa forma, explorado durante o semestre todo. Todos os modelos que nós vamos estimar serão 5 modelos. O modelo IS é o primeiro. Depois nós vamos para a curva de Phillips. Depois nós vamos para a regra de Taylor. Depois nós vamos para a sustentabilidade da dívida. Depois nós vamos para a condição paridade descoberta. Todos eles vão seguir esse mesmo ritual. O que é que eu preciso fazer agora? Apontar todos esses problemas e depois que eu apontar todos esses problemas, aí a gente vai tentar corrigir o modelo, que é onde fica o trabalho de econometria. É onde vocês terão as principais preocupações de vocês, que vai ser exatamente corrigir o modelo para que o modelo fique redondinho, para vocês poderem tirar conclusões e fazer leitura, né, daquele período que vocês estão estudando. Entenderam? Então, essa primeira parte é uma revisão só para que vocês possam. Eu vou editar isso aqui, colocar lá no canal YouTube e vou mandar para vocês no WhatsApp para vocês ficarem atentos aí, estudar nessa direção. Tá ok? Então, esse foi o primeiro plano meu aí, 30 minutos para a gente, na verdade, 20 minutos para a gente deixar isso aqui bem didaticamente organizado. E agora eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas específicas, dúvidas básicas, para que a gente possa tentar aproveitar bem esse momento aqui.